Bom dia, paz do Senhor, meus queridos irmãos, bem-vindos aqui ao Bom Dia Canaã. Estamos gratos, felizes por mais este ano que logo se inicia, sobre as nossas vidas, essa porta que o Senhor nos abre neste novo ano. Somos gratos pelo ano de 2025, pelos livramentos, pelos testemunhos, pelas bênçãos, queridos, recebidas e alcançadas, que compartilhamos aqui uns com os outros. Nós acabamos sabendo, dos testemunhos, das dificuldades de cada um, e estamos gratos porque o Senhor nos deu grandes vitórias, e neste novo ano Ele dará. Creia nisso, nenhum cenário, nenhuma notícia ruim, nada, irmãos, pode abalar a nossa confiança, porque ela está fundada sobre um Deus poderoso que é imutável, que não retrocede naquilo que determina sobre as nossas vidas, porque as promessas dele são grandes e é um Deus que cumpre promessas. E eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, que será um ano cheio de surpresas de Deus, das suas bênçãos dos céus, que descerão sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Neste 2026, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Canaã, e como sempre pedimos, compartilhe essa live, compartilhe com amigos. Sei que nós estamos, e vocês também, num período de recesso, mas eu tenho certeza que as palavras que têm sido aqui compartilhadas têm edificado a tua fé, têm te fortalecido, e você está hoje aqui também para receber mais uma porção, porque podemos estar de férias, queridos, descansando com os nossos queridos familiares, entes queridos, mas também de Deus nós não nos afastamos, estamos juntinho dele, sempre, todos os dias. Precisamos desta aproximação, desta proximidade com a sua palavra. Então, que você nesta manhã seja edificado, fortalecido pelo poder que há nesta palavra. Amém, queridos? Vamos ouvir aí, louvar ao Senhor com este lindo hino, e em seguida ouviremos e receberemos a palavra do Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Espírito de Deus, o meu coração
Amém, Presbítero Júnior, a graça e a paz de Cristo novamente, né? Todas as nossas conexões aí, muito bom estarmos juntos novamente reunidos aqui nessa programação do Bom Dia Canaã, né? Esse nosso culto matinal, né? Esse presente de Deus às manhãs para as nossas vidas, sempre uma alegria, um prazer, né? E nós nos alegramos por estarmos juntos já há esse tempo, né? Agradecer também aí toda a parceria aqui dos apresentadores, o Júnior, a Melissa, né? Estamos aí nesse tempo juntos fazendo essa programação e louvado seja o nome do Senhor por isso, a toda a equipe de mídia, né? Então, e para esse programa acontecer, né? Você vê que são muitas pessoas trabalhando aí, o nome do Senhor sendo glorificado. Sempre muito obrigado e bom estarmos juntos nessa manhã. Povo de Deus, vamos a uma palavra então do Senhor que tem falado muito ao meu coração por esse tempo, a palavra conhecida, né? E o que o Senhor também fale ao seu coração. Está descrito ali no livro do profeta Jeremias, né? No capítulo de número 18, né? Eu já pensei bastante sobre essa palavra, mas é um tempo que o Senhor quer realmente falar conosco, né? Ontem ouvimos, né, na segunda-feira, através da vida do presbítero Júnior, ontem através da vida da missionária Melissa, né? E hoje nós estamos aqui e eu gostaria de partilhar essa porção aqui. Existe uma palavra, né, hebraica, né, para porção que é paraxá, né? Então, que essa paraxá, né, de Deus, mas essa pequena porção aqui da palavra, ela invada o nosso coração. Livro do profeta Jeremias, o texto é conhecido, capítulo 18, diz assim o texto: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fiz aí, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Palavra muito conhecida, muito obrigado. E nessa manhã, se eu, né, tivesse que dar um tema, né, eu pensei muito nisso, né, mas que nós somos barro, mas nós estamos nas mãos certas. Então, como barro, nas mãos certas. Então, você é barro, mas eu quero declarar, você está nas mãos certas, nas mãos do oleiro. Ele está trabalhando, né, ao seu favor, creia nisso, né? O próprio nome, né, Jeremias, que quer dizer Deus exalta, né? Deus exalta. Yahvé exalta, né? Então já reflete aí a missão e o propósito de Jeremias, seu próprio nome, né? Ele é retirado ali de uma aldeia praticamente chamada Anatote, está lá no capítulo 1º, né? Logo nos primeiro e segundo versículo, né? E ele é chamado por Deus. Você vê, uma terra de sacerdotes, né? Mas Deus vai lá e chama o profeta Jeremias. E ali, num primeiro momento, ele fala que ele não poderia ser profeta porque ele era jovem, era como uma criança. E aí Deus apresenta a ele, né? Dá a ele uma visão. O que que você está vendo, profeta? O que que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. E aí o Deus vai falar ao profeta: Viste bem, porque eu zelo e velo pela minha palavra. E como nós sabemos, a amendoeira é uma das primeiras que dão os seus frutos, as suas flores, no outono ainda. É a primeira, desculpe, árvore a florescer. Então, o Senhor estava dizendo ao profeta: Eu chamo antes, tem uns que eu chamo antes, tem uns que eu exalto antes. O tempo é certo, sim.
né? E é claro que tem muitas reflexões e meditações aí na amendoeira, na vara de amendoeira, né? Ela passa e floresce, primeiramente fica vermelha ali, e nesse momento essas folhas são totalmente amargas, né? Aquele tempo difícil do ministério, né, presbítero Júnior, que a gente passa, mas depois elas vão clareando e ficam brancas, né? A amendoeira tem isso, e aí essa flor, esse fruto é bem doce, né? Ou seja, o tempo da promessa chegou, o tempo de você desfrutar de muitas coisas chega. Era isso que Deus estava falando ao profeta. Olha, eu chamo cedo, vai ter muitas coisas aí no seu ministério, mas são fases, são ciclos, e eles vão mudar. Então eu já quero inicialmente declarar essa palavra para vidas que estão nos acompanhando. Eu não sei qual a fase que você está. Você pode estar num pequeno local improvável aí, e Deus vai lá nesse lugar, te chama, e a gente, como profeta, o presbítero Júnior, Edson, do povo de Deus, eles queremos dar essa desculpa para Deus, como Jeremias, né? Senhor, eu sou uma criança. Você já pensou? Como se Deus não nos conhecesse? Queremos nos apresentar para Deus. Nós queremos nos apresentar para Ele. Ó, o senhor está vendo que eu sou uma criança ainda, né? E o profeta e Deus fala ao profeta: "Oh, eu te conheço. Você não estava nem formado no ventre da tua mãe, estava em uniforme ainda. Eu já te dei as nações como profeta." Que coisa maravilhosa, né? O Senhor nos conhecer. Por isso, o tema não poderia ser outro. Nós somos o barro e nós estamos nas mãos dele. Barros nas mãos certas, nas mãos do oleiro. Então, eu quero discorrer um pouquinho e conversar um pouco nessa manhã e colocar tudo aquilo, né? Apresentar tudo aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, né? Enquanto eu meditava nessa palavra. Nós sabemos que Jeremias, né? É um dos profetas maiores, aí tem 5 profetas dentro de uma categoria que são profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, suas lamentações, Ezequiel e Daniel, e depois vem uma sequência de 12 profetas menores, muito bem subdivididos, aí muito bem relacionados, né? Nós vamos ver nas profecias, né? O profeta Jeremias, ele é chamado, né? Ali nós temos profeta que profetizaram antes, né? Do cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro. E Jeremias é chamado, falou: olha, as coisas vão acontecer. Existem situações que vão acontecer. E nós sabemos que elas vieram, o cativeiro veio, era inevitável, né? Através de Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém por 1 ano e 6 meses, né? E Jeremias vai profetizar. Mas o que eu acho interessante é que, presbítero Júnior, povo de Deus, que nada vem por acaso. Nós sabemos que o grande motivo de um cativeiro que veio e alcançou a vida das pessoas, que alcançou o povo que estava ali, foram por pelo menos alguns motivos. Um dele, né? O Jeremias vai declarar lá nas suas Lamentações, capítulo 3, verso 39, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Então, idolatria, né? Se a gente olhar, né? Eu vou dar um pano de fundo para entrar em algumas coisas aqui. E o segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso de número 7, vai dizer a nós que sucedeu, pois, que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, né? Em 2 Reis, capítulo 17, verso 7, vai nos narrar isso, né? Se esquecendo daquilo que o Senhor tinha falado lá atrás, através de Moisés, né? Lá em Êxodo também 20, quando ele dá as tábuas da lei, a lei ali vai falar assim: não adorarás outros deuses. Eles se esqueceram disso. Além de se esquecerem de quem era o Senhor, de quem tinha feito por eles, né? Houve também ali uma falta de confiança, uma incredulidade, né? Narrada também, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, verso 21 ali a seguir, aonde ele vai dizer: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados, todos os dias de assolação, repousou até os 70 anos se cumpriram, né? Então, eles iam ficar, nós sabemos que a terra deveria ficar
um período e ter um período de descanso. E Israel não cumpre isso, não confiando naquilo que Deus tinha prometido. Mas como é que vai ficar esse período? Um ano, não vou poder plantar, não vou ter que fazer nada. Não confiaram na boa mão de Deus. Passou 490 anos e nós sabemos que aí então vem o cativeiro que durou 70 anos, né? Ou seja, a balança de Deus, ela é justa, justíssima, né? Aquele período que era para fazer a terra descansar, a qual a nação não cumpriu, agora Deus te quer e faz o seu povo ficar 70 anos no cativeiro. Não respeitaram, não cumpriram o ano sabático ali, né? Nós não vamos entrar nisso lá no livro de Levítico, nós vamos e fala sobre essas coisas, mas eu quero te dizer isso, que apesar de tudo o que estava acontecendo com a nação, pode ser que situações, meu irmão, minha irmã, estejam acontecendo na sua vida também. Muitas coisas podem ter se apresentado a você, mas existe uma palavra, presbítero Júnior, Naldo, povo de Deus, que é declarada, e eu quero declarar essa palavra. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, o texto é muito conhecido, verso de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei, né, os seus pecados e sararei a sua terra. Existiu uma promessa. Existe uma promessa, meu irmão, minha irmã, para a tua vida também. É deixar esse caminho, deixar algumas coisas, se voltar para Deus e vai haver algo de Deus para a sua vida. Deus é fiel e soberano. O povo tinha feito muitas coisas, como de repente pessoas que estão nos ouvindo, mas se você se arrepender, deixar esse caminho, essa palavra nos garante isso. O profeta Jeremias vem com uma mensagem também de esperança para vidas que estavam ali, assim como nessa manhã. E acontece que, após o seu chamado, após algumas coisas, diz o texto que nós acabamos de ler, a qual o Senhor se apresenta a Jeremias, chama ele, e aqui no capítulo de número 20, já tinha feito alguma, no capítulo 18, ele já tinha feito algumas coisas, mas Deus decide falar com Jeremias. Isso é maravilhoso, né? Nessa manhã, eu quero te dizer que o Senhor vai te levar a ter uma experiência com ele. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Essa palavra, ela vai te encontrar também. De repente você está num momento diferente aí da vida, mas se prepare, porque ao meio dessa situação, o Deus da história, o Deus que fala, o Deus que é, ele vai se apresentar. Veio a mim a palavra do Senhor. Ei, se prepare para um tempo de experiência, de ouvir a voz do Senhor. E olha que interessante, presbítero Júlio, povo de Deus, que ele levanta-te e desce à casa do oleiro. É interessante que às vezes o Senhor nos leva, né, a termos outros tipos de experiências assim com ele, né? É interessante que ele age, né? Ele quer nos levanta-te. Sabe o que o Senhor às vezes requer de nós? Sai desse comodismo, sai dessa situação, se levanta na presença dele. Ô Jeremias, profeta, hein? Se levanta e desce à casa do oleiro. Às vezes Deus dá uma volta profética com a gente, né? Vocês se lembram lá do profeta Ezequiel, né? E aí lá no capítulo 37 ele vai falar isso. O Ezequiel tomou ele em espírito e levou, colocou no meio de um vale de ossos secos, né? E eu sempre costumo, esse texto aí também fala muito comigo, né? Que aqueles ossos não estavam enterrados. É osso seco, inútil, inflexível. Osso seco não serve mais para nada. Mas se não havia sido enterrado, eita, estou sentindo uma graça de Deus já aqui. É que Deus ainda faria algo, aqui como na sua vida. Se essa pessoa que está aí ainda está viva, meu irmão, é porque Deus tem um propósito também sobre a vida dela. Aleluia!
se ainda, aleluia, muitas coisas não acabaram, Deus vai te levar a ter experiência. Ou lá para Ezequiel, e aí, Ezequiel, poderão esses ossos viver? O profeta foi inteligentíssimo, né? Tu sabes, Senhor. Então, Ezequiel, profetiza. Ei, profetizar em vale de osso seco não é fácil. Falar com osso. E osso lá tem ouvido por acaso, mas quando Deus manda, aleluia! E diz aquele texto que quando ele profetiza, muitas coisas começaram a acontecer. Ei, o Ezequiel, vou te levar para uma experiência nova. Ô Jeremias, estou te levando para uma experiência nova. Povo de Deus, é tempo de Deus te levar para ter experiências com Ele. E olha como foi o caso de Jeremias. Interessantíssima essa passagem. Ele sai, se levanta e tem que caminhar. Alguns autores, presbítero Júnior, vão dizer que ele tem que sair, passou ali pelo Vale de Rinom, mas eu não quero entrar nisso, para ver algumas coisas. Mas o objetivo era tirar o profeta daquele local. Quem sabe nessa manhã, aleluia, o Senhor não quer tirar pessoas desse local de muito conforto. Às vezes Deus dá um chacoalhão assim na nossa vida. Ei, tem um outro ambiente para você ir. Aleluia! Às vezes o Senhor quer dar uma passeada, é um convite de Deus. E não é só um convite, ele vai fazer você participar disso. Às vezes Deus faz a gente participar de algumas coisas. Lembra do profeta Oséias? Você vai descer lá. Você perceber o sentimento que eu tô com a nação, você vai casar com uma prostituta. Você vai perceber. E ela volta a fazer o que ela fazia antes. Aí ele falou: tá vendo esse sentimento que tá no seu coração aí, Oséias? É o sentimento que eu tô pela minha nação. Às vezes Deus nos dá umas experiências, coisa totalmente diferente. É tempo do Senhor fazer algo diferente na sua vida. Ô, Jeremias, desce a casa do oleiro. E esse desce, né, presbítero Júnior, é interessante que o verso 3 vai dizer: desci a casa do oleiro. Um chamado de Deus. Eita Deus. Ele tem que ser obedecido de imediato. Deus está chamando você para algo por esse tempo. Não coloque restrições. Obedeça de imediato aquilo que o Senhor está te pedindo. Ô Jeremias, desce. É interessante, presbítero Júnior, Naldo, Ederson, povo de Deus, que às vezes eu vejo em Cristo isso. Jesus passou lá em Mateus 9. Ele está andando, Naldão, e passou na coletoria, lugar onde se pagava imposto. Judeu cobrando imposto de judeu. Que lugar para fazer uma visita, hein? Mas Jesus entrou lá. Jesus entra onde quer, meu irmão. Jesus entra onde ele quer e chama as pessoas improváveis para fazer. Ele foi em Anatote, chamou Jeremias, ele entrou na coletoria e chamou um tal de Mateus. Deixa tudo isso aí. Você é muito bem pago por Roma, para não se corromper. Vocês se lembram lá de Zaqueu, né? Lucas 19. Falou: se eu defraudei alguém, era publicano também, né? Se eu defraudei alguém, eu vou devolver. E aqui, Mateus também. Mateus tá lá na coletoria, né? Fazendo algo. Eita, publicano, né? Tá ali cobrando imposto. Sai daí. Tô te chamando para algo. Tô te chamando para uma nova experiência. E é interessante, né, que uns foram chamados, mas ficaram presos àquilo que fazia. Um desses foi o jovem rico. Jesus o chama e ele não quis. Eu estou dizendo de chamado. Eu estou dizendo de ouvir a voz de Deus. Ô Jeremias, desce. Desce porque lá eu vou falar contigo. Ou seja, desce que eu falo. Eu falo no quarto, eu falo no monte, eu falo dentro do carro, eu falo na pia, eu falo aqui no Bom Dia Canaã. Mas o convite de Deus para esse profeta foi: desce que eu vou falar contigo. Aleluia! Desce, ou me obedece porque eu falo. E é interessante que eu não sei, mas tem uma coisa no meio do povo de Deus que tem gente que tem dificuldade de descer. Não, não faça isso, né?
Às vezes o Senhor quer nos levar a lugares que a gente não quer ir, mas para falar conosco, né? Então ali ele vai, como eu disse, ele passou por alguns lugares e chegou na casa então do oleiro. Chegou numa olaria. Olha que lugar diferente para Deus falar. Eu imagino, o texto não diz, mas a gente pode imaginar o que era uma olaria naquele tempo. Ele deve ter entrado, deve ter visto vasos de diferentes tipos e modelos, viu barro, mas de repente ele observou um homem. Porque diz o texto aqui, ó, que descia a casa do oleiro e que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, ele viu uma base redonda, um pedal, um homem com o pé nesse pedal, modelando. Foi isso que ele viu, Ederson. Ele entrou lá e viu isso. Olha que coisa! Deixa eu dizer algo de Deus para a vida de alguém aqui. A sua vida, porque você é barro, está numa base. Aleluia! Você está apoiado em algo. Fica tranquilo, barro. Você está na base certa. Aleluia! Eita! É manhã de misericórdia de Deus. É manhã de misericórdia de Deus. Aleluia! É manhã de esperança aqui no Bom Dia Canaã. Eita, você lembra uma mulher, presbítero, que foi pega em adultério, né? Mas porque aquilo que nos dá base estava ali, ninguém pôde jogar pedra, tá? Ei, o Senhor nessa manhã está dizendo algo a vidas aqui. Você está numa base e ela não está parada, não. Aleluia, ela está em movimento. Imagina o profeta olhando, vendo ali um pedaço de barro, né? E sendo ali moldado, em movimento. Ei, posso te dizer algo? A missionária Melissa disse ontem também sobre as sementes que estavam na terra e a gente não vê, mas está acontecendo algo lá embaixo, as raízes estão crescendo, né, para dar base, para fortalecer a semente. E eu quero continuar nisso, insistindo nisso. Você pensa que a sua vida está parada. Você pensa isso. Mas eu posso te dizer, tem algo, aleluia, tô sentindo uma graça de Deus aqui para dizer isso a alguém, em movimento em seu favor nesta manhã. O céu não para. As ações de Deus não param. Aos seus olhos não tem nada acontecendo, mas engano seu. Tem algo se movendo. O oleiro está trabalhando ao teu favor. Aleluia. Tem esperança, sim. Tem algo que está por acontecer, sim. Aleluia. Só obedece. Desce a casa do oleiro. Ele desce. Entra lá, vê o homem com o pé no pedal, um pedaço de barro em cima de algo girando lá, né? Sendo moldado. Quem sabe o Senhor não tem? Que estava um pedaço de barro, presbítero Júnior, de uma forma. Eu não sei qual que é a forma, que o texto não diz. Não sei se aquilo era redondo, quadrado, sem forma, né? Só um pedaço ali, né? Mas começou a ser trabalhado. Ei, quem sabe, não é por esse tempo que Deus tem um projeto novo para a tua vida. Aleluia! Quem sabe que não é por esse tempo que tem oportunidade de Deus surgindo para você aí. Eu fui pesquisar aqui, presbítero Júnior, rapidamente, né? Isso através de geólogos, tá? Não sou geólogo, não posso. Mas dentro da onde eu pesquisei, pessoas sérias, tem base, existem mais de 200 tipos de barro. Mais de 200. Olha aqui, né? Tem muitos tipos de barro. Cada um tem as suas finalidades, serve para determinadas coisas. Mas só tem 8 tipos que cumprem essa função aqui de podem ser transformados em barro. O que eu quero dizer? Que o Senhor, esse oleiro aqui, se ele está ali, ele viu, Jeremias viu, é que aquele barro era o barro certo. O barro escolhido para fazer esse vaso era barro certo. Deixa eu te dizer que você é barro também, e você é um barro certo que foi escolhido sim. E só tem vaso porque tem barro. Avácia, Lamanchore Kamandagai.
Só tem vaso porque tem barro, e barro certo, escolhido certamente. Eu não estou dizendo de perfeição aqui, não, Juninho. Não somos perfeitos, não. Aleluia! Mas nós somos escolhidos por Ele para fazer o que Ele quer, para fazer a vontade dele. Eu e você. Presbítero Júnior, eu não sei você, eu conheço um pouco da sua história, mas não sei você. Mas da onde eu fui tirado como barro, a água ficou suja, viu? Quem olhasse para mim ali, Ederson, ia falar: daí você acredita que pessoas, por exemplo, que cresceram comigo, eita, isso vai dar uma polêmica, tá? E viram por onde eu andei, falavam: não vai longe, ele não vai muito longe, não vai dar certo. Se ele continuar assim, morre. Esse era o decreto para minha vida, Júnior. Esse é o decreto, Ederson. Mas o oleiro já estava movimentando a roda. Muitos nem sabiam, Juninho. Talvez eu e você, quem olhava para a gente, via assim um algo uniforme, sem forma, e daí não vai sair nada. Mal sabiam, como muitos, que já era barro, e barro escolhido que dá para fazer vaso. Aleluia. Tem gente nessa live que também tá assim, ó. Ah, por que que Deus me tirou de lá? Ele foi lá em Anatote, escolheu Jeremias também. O improvável. Terra de sacerdote, que tem todo um contexto lá, tá? E escolhe ele. Como disse Pedro, né? Acho que é 1 Pedro 4:10, que é gente diferente que aprende a conviver por causa do quê? Dessa multiforme graça. A multiforme graça de Deus alcança vidas. Ei, você que era água turva também, saiu da água turva, né? Saiu daquele jeito. Você, como diz em João 15, vocês estão limpos pela minha palavra. Aleluia! Deus escolheu você, o barro. Você é a escolha certa de Deus. Não se engane. Não deixe o adversário com as suas ciladas, com seus dados inflamados, encher a tua mente, falar que não tem jeito, que não dá, que você não é escolhido, porque as coisas não estão dando certo, que a promessa não chegou, porque ainda não aconteceu. Não, não. Você é barro sim, mas escolhido. É barro certo e no tempo certo. Vai ser vaso. Não está esquecido, não. Olha, as lições da casa do oleiro são muitas. Escolheu Jeremias. Não diga que você é uma criança, não. Eu fiquei olhando por esse tempo, e eu ia até falar disso com mais profundidade, mas Deus me direcionou para esse texto. Lembra quando é, o Salomão, né, que era um outro improvável, né, ele vai assumir o trono. Quem assumiu o trono depois de Davi? Foi Salomão, filho de Davi com Batseba. Ele não chamou o primeiro, aliás, já tinha morrido. Ele não deu para Adonias, que fez lá um golpe de Estado e queria o trono. Eu vou ser rei. Lembra lá de Adonias, o quarto filho? Ele foi lá no 10º. Ei, às vezes Deus vai no final da fila escolher, viu? Aleluia! Isso é para a vida de alguém aqui nessa manhã. Às vezes Deus vai lá no finalzinho da fila. Salomão era o 10º. Falou: é você, Salomão. É o improvável que eu chamo. Você é barro certo, Salomão. Ei, meu irmão, tá tudo certo aí. Você é barro certo. E é barro nas mãos certa. Está nas mãos do oleiro. Só que para isso acontecer, presbítero Júnior, existe um processo, né? O Jeremias entra ali, vê todo um trabalhar. E vê o quê? O oleiro amassando o barro, né? Que a gente é retirado, a gente vem com galho, a gente vem com folha, a gente vem com pedra. A Adriana brinca comigo aqui, vem ver que eu. Meu Deus, nem sei se eu posso falar isso aqui. Ela disse que eu vim cheio de carrapicho do mundo. E a gente não vem pronto mesmo. É um processo, né? É um processo. A gente ali, né? E aí o oleiro tem que pisar o barro. Acho que é Isaías, capítulo 41, verso 25, que vai dizer disso também. Como o oleiro pisa o barro. Eu vou abrir esse texto aqui. Eu acho que tem tempo ainda, né?
E eu quero ler para não dizer que eu estou me lembrando desse texto. Isaías 41, verso 25. Suscitei a um do norte, a ele há de vir, desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes, como sobre o lodo, e como oleiro pisa o barro, os pisará. Como oleiro pisa o barro, pisará. É interessante que nesse tempo, tem um comentarista que eu gosto dele, sobre o livro de Isaías, ele vai dizer que o pedaço de barro era retirado, presbítero Júnior Edson, do povo de Deus, colocado numa, como se fosse um caixote, uma caixa. E ali o oleiro subia em cima no primeiro momento para pisar. Isso para mim foi meio maluco de ver, mas depois você começa a entender, né? Ei, o Senhor às vezes está te pisando, mas não é para te humilhar, não. Deixa eu dizer isso aqui. Não é para te humilhar, não. É para tirar algumas imperfeições. Eu vim com tanta arrogância, Júnior, como eu era no mundo. Eu vim com tanta impureza. Eu vim com tantas coisas. E eu entrei, acho que nesse caixote aí, viu? Tá? E com os pés, né? Porque, ai, vou dizer isso, vai dar polêmica também. Tem gente que já quer estar nas mãos, sem antes passar pelos pés. Calma, você vai ser vaso. Mas aceite o tempo dos pés, do amassar de Deus, de te moldar, tirar a pedra. Sabe por quê? Esse comentarista vai dizer que é feito esse processo primeiro, porque não poderia machucar as mãos do oleiro. Olha que interessante, achei isso maravilhoso. Então ele pisava ali, já ia saindo os paus, ia retirando devagarzinho, que as mãos do oleiro não poderiam machucar. Ei, posso dizer algo então para você? Se você não se permitir, ai, ser moldado por Deus, até pisado por eles, você pode machucar quem não deveria. Ai, Jesus, livra disso aí. O Júnior não vai me chamar mais para pregar, tá vendo? Tá? Então se permita ser trabalhado por Deus para não machucar ninguém lá, para não fazer coisas diferentes lá. Porque quando você é limpo, né, pela palavra, você vai ser um vaso de honra, né? E vós estáis limpos pela palavra. João 15, né? Cada vez mais limpo pela palavra, né? João 17 vai falar disso, verso 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Cada vez mais limpo, mais palavra, mais limpeza. Então se permita, se aceite por esse tempo, né? Ó, já estou dizendo aqui de algumas coisas. Primeiro, Jeremias observa que ele é um barro escolhido, isso foi até para a vida dele também. Segundo, que ele deveria ter sido e foi amassado. É um processo natural. Agora vem outro processo, que não acaba, né? É uma luta, vem outra, Deus vai modelando, tá? Ele vai modelando, vai cumprindo a vontade dele, não a nossa. Eu acho bonito quem louva, sinceramente, às vezes dá uma, quem toca, não dá uma, não sei você que vocês, né? Às vezes as pessoas são. Mas às vezes você olha alguém louvando, o presbítero Júnior louva, né? Outra pessoa tocando, que coisa maravilhosa. Mas eu sei para que eu fui chamado, tá? Eu sei para quê, não é para aquilo. Então nós somos escolhidos, amassados e modelados conforme a vontade de Deus, né? Ei, a base está, ó, girando. Eduardo, que maluquice é essa? De barro, de vaso. Que loucura é essa? Vá para mim comigo lá, para Isaías 45, você vai perceber que maluquice é essa. Verso de número 9. Ai daquele que concede e que contende com o seu Criador. Tem gente que não quer aceitar. O caco, entre outros cacos de barro. Ah, agora vai ser. Você é caco entre outros cacos. Não tem só você, não tem só eu. Tem outros cacos. Porventura dirá o barro ao que o formou: que queres? Ou a tua obra não tens mãos? Barro e caco pode contender com oleiro, gente. Aceite o que o Senhor tem para a tua vida. Aceite o que o Senhor te chamou. Aceite essa modelagem de Deus para a tua vida. Quem não queria?
sendo um grande profeta, com todos os dons, e pensou você interpretar línguas, profetizar, e dom de amor, e dom de maravilhas, e tantas coisas. Mas de repente o Senhor te chamou para outra coisa. Aceite isso. Você é vaso também, é barro nas mãos do oleiro. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, faça. Olha o Isaías 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu é o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías 64, 8. Olha que lindo! Tu és nosso Pai. Você tem um Pai que te chamou. Aleluia! E ó, posso te dizer algo? Ele sabe o que está fazendo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é como disse aqui, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu és o nosso oleiro. E todos nós, eu, presbítero Júnior, Edson, Naldo, você que está nos assistindo, que vai nos assistir aí, obras das tuas mãos. Eita, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Ô, Jeremias, o que você está vendo aí? Um homem trabalhando, tem uma roda girando. E está sendo ali, ó, o primeiro processo. Ele foi chamado, o barro que está ali é certo. E o segundo, foi amassado, tirou impureza, tirou algumas coisas. E agora está sendo moldado. Está sendo moldado. E diz o texto, né, que é, o processo de fazer o vaso, presbítero Júnior, Edson, povo de Deus, é interessante, né? Que eu fui dar uma olhada nisso e ele vai, pega aquilo lá e vai moldando, vai girando, né? Vai apertando, aquela roda vai, a base vai girando, ele vai pondo um pouquinho de água ali, né? Para moldar. Sabe por que coloca água? Agora que eu não volto mesmo. Porque barro seco não dá para moldar, meu irmão. Nós louvamos aqui, vem Espírito de Deus. Deixa esse espírito, né, que é presente, a água também fala de espírito, te moldar. Não seja barro seco, não. Não seja barro seco, não. Tá? Essa água do espírito vai te invadir essa manhã. Permita ser moldado por esse Espírito de Deus. Ele está molhando a sua vida nesta manhã com essa palavra. Permita ser moldado por Deus. Vai ser vaso de honra. Aleluia! E diz aqui que o vaso se quebra nas mãos do oleiro e tornou a fazer. Você tem coragem de declarar para o Senhor, me refaz? Aleluia! E que bom ser refeito por Deus. Sabe por quê? Porque ainda não secou. Não tem no capítulo aqui, pode procurar, eu não achei. Se você achar, você me mostra no texto que o barro aqui, o vaso já estava pronto, seco, já para ser usado. Não tem foguinho aqui, não, sabe? Às vezes tem uns processos, ele levava esse vaso tipo de uma fornalha de um lugar para secar. Não diz aqui que estava assim. Por isso que permitiu e deu para ser refeito nas mãos do oleiro. Tem gente que já falou, não, vai assim, vai ser assim, se seca. Esse sentimento vai mudar nessa manhã. Aleluia. Ainda bem que você quebrou, como diz aqui, né? Você quebrou antes de assar. Que bom que você quebrou antes de assar. Que bom que você quebrou antes de achar que estava pronto. Que dá para refazer. Posso te dizer algo? Para a vida, para a sua vida. Para de se culpar pelas quebras. Aleluia. Pare de se culpar pelas quebras. Você está na mão dele, dá para refazer. A gente erra sim. Às vezes a gente fala coisas assim. A gente acontece algumas coisas, se perde ali. Então pare de se culpar pelas quebras. Você é barro, você está na mão dele, dá para refazer. A esperança, até para a árvore que está cortada, ao cheiro das águas, vai ressurgir. Ei, o barro não secou ainda, o vaso não está pronto ainda. Então dá para refazer. O Senhor está nos direcionando a essa palavra nessa manhã. Vai ser refeito algumas coisas. Dá tempo, irmão. Todos nós somos
obras das mãos deles, eu já li aqui. Você é barro e está na mão certa. Aleluia, lacaia, súria, que me dácia. Alamanchore, camandagai. Pare de se culpar pelas quebras. Você é barro e é barro escolhido. Foi amassado, está sendo amassado. Está sendo modelado, não sei que fase que você está. Acabou de ser chamado. Já creia que você é um barro escolhido. Está sendo amassado por Deus. É bom. A gente quer as mãos, né? Mas às vezes o melhor lugar para se estar é nos pés também do Senhor, sendo amassado por ele. Senhor, faça a tua vontade. E já sendo modelado por essas mãos. Presbítero Júnior, quem é modelado pelas mãos, imagina, eu estou tocando aqui, ó, sem até eu ver. Tá ficando minha impressão digital aqui. Você tem o toque do mestre, tem algo dele aí na sua vida. Não se esqueça disso, ô Barro. Você está sendo moldado. E você vai ver o que o Senhor é capaz de fazer. Ainda bem que você quebrou antes de estar prontinho, porque dá para refazer. Somos cacos. Voltamos. Aí ele refez, né? Olha lá. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro. Aí veio a palavra do Senhor. Ô Jeremias, a nação pecou. Olha o estado que eles estão. Adoraram até outros deuses. Mas, você observou? Foi refeito. Será que eu não posso fazer isso também à casa de Israel? Deus vai refazer algumas coisas. Não perca a esperança. Não largue tudo. Deus vai entrar nessa situação aí. Vai mudar esse quadro. Fica tranquila, a esperança. Deus vai refazer algumas coisas. Não está perdido. Não é ponto final ainda, não. Quem disse? Às vezes você está com o diagnóstico da terra. Decreto da terra, decreto de homens. Peso, às vezes, sobre a sua vida. Mas o dono da história, o justo juiz, ainda não bateu o martelo, não. Vai ter vida, vai ter esperança, vai ter renovo. Aleluia, vai ter um motivo de você se alegrar. E aqui eu encerro. Chegaram para Jesus e falaram: acabou o vinho. Acabou? É, mas eu não estou na festa. Enche essas talhas de água. Água, eita, água boa. Estamos falando de água aqui nessa manhã. Enche as talhas de água, mas acabou foi vinho. Se eu estou lá, hein, Júnior? Eu pergunto, mas acabou vinho. Não tem nada a ver. Uma substância, até hoje, Naldo, até hoje não conseguiram transformar água em vinho mais. Só Jesus. É outra propriedade e tem que. Não dá. Mas com Jesus dá para refazer. O casamento não ia acabar a festa, é bem verdade. Mas os noivos iam passar por um momento de certa decepção. Ia ser meio frustrante ali. Mas o Senhor, para tirar, acho que um sorriso dos lábios daqueles noivos. E a festa ia continuar. Enche as talhas, leva lá para uma sala, deixa ele, né? E ele vai provar. E diz que nunca se provou, nunca se tomou um vinho igual aquele. Nossa, você fez ao contrário. Que coisa diferente que vocês fizeram. Eles fazem o contrário que vocês fizeram. Ei, vai por onde Deus está te chamando. Ô, Jeremias, desce a casa do oleiro. Você vai ouvir a minha voz. Barro nas mãos certas. Glória a Deus por mais esta porção maravilhosa que recebemos nesta manhã. Eu tenho certeza, meu querido irmão, que te edificou, fortaleceu a tua fé, segurou aí nas tuas mãos, né, a mão do Senhor através dessa palavra para você caminhar mais uma milha, você crer que Ele pode, crer que Ele é fiel e que Ele continuará cuidando da sua vida e da sua história. Amém, queridos? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta manhã de bênção, por esta palavra que nos edificou. Como eu sempre digo, não deixe o adversário roubar esta palavra do seu coração, que você possa ser edificado por ela. Ela é viva, ela é eficaz, ela trabalha, irmãos, onde a gente nem imagina. Aquilo que o inimigo talvez queria trazer de confusão,
de embaraço. A palavra do Senhor diz que Ele desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. Glória a Deus. Continue firme na palavra, porque eu creio, irmãos, que quando nós estamos firmes com o Senhor, nós estamos ali nos pés do Senhor, nós vamos vencendo a cada desafio que poderá nos vir neste ano. Amém, queridos? Vamos agradecer. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe uma palavra, Pai, nesta manhã, e essas palavras nos fortalece, nos cura, nos liberta, nos salva, Senhor, nos edifica, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um dos irmãos que estiveram aqui esta manhã maravilhosa e puderam, Senhor, receber esta porção direto do teu altar, Senhor, para o nosso coração, que possamos guardá-la, continuar firmes, Senhor, crendo e confiando em Ti neste novo ano, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estiveram aqui, que ainda estarão, ó Pai, recebendo esta porção poderosa. Guarde a vida de cada um de nós, ó Pai. Guarde a vida dos meus irmãos, Pai, que cada, Senhor, pedido, Senhor, seja virado, Senhor, seja transformado, Pai. Vire um testemunho de vitória para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Se você não compartilhou ainda este vídeo ou curtiu, curta, compartilhe, transmita para alguém neste momento, neste dia, porque eu tenho certeza que vai edificar a fé de alguém. Amém? Povo de Deus, mão no coração então, vamos à bênção apostólica nessa manhã. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam. E você que pode, juntamente conosco nessa manhã tão abençoada, diz amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Povo de Deus, continue tendo um dia abençoado por Cristo Jesus, cheio da sua presença. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.